Graça e paz, irmãos. Graça e paz a todos que me escutam. Eu gostaria de convidá-los para que pudéssemos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, onde fala de um coxo que estava à porta do templo. Vem comigo. Então vamos lá. Ali em Atos 3, existe o relato de um coxo que algumas pessoas o levaram à porta do templo, porta chamada Formosa, para que ele pudesse ali então receber o seu auxílio, mendigar, né? E Pedro e João estavam indo ao templo às 3 horas, né, para a oração, quando viram esse coxo. Mas o texto relata que o coxo viu e pediu o auxílio, né? Então, assim, eu fico imaginando aquele homem sendo colocado à porta para que ele pudesse pedir, mas não dentro do templo, e sim na porta, levado por outras pessoas, para que ele pudesse pedir o seu sustento, a necessidade, o suprimento da sua necessidade básica do dia, né? E então os apóstolos chegando, como a multidão, podiam olhar para ele, jogar ali a sua moedinha, né? E entrarem no templo para fazer as suas orações. Mas o texto relata que esse coxo só viu e solicitou, mas Pedro e João não só olharam para ele. O texto chama atenção porque algumas traduções chegam a falar fitaram ele. Então, assim, prestaram atenção. Verdadeiramente, Pedro e João enxergaram aquele coxo, né? E aí, então, ele pede o seu auxílio e eles falam assim: olha para mim. Mandaram o coxo, olha para mim, né? E aí ele olhou naquela esperança de que ele ia receber alguma coisa, né? Tava ali pedindo, mandou olhar, pararam, deram atenção para ele, então ele olhou nessa esperança. E aí eles falam assim: prata e ouro não temos, mas o que temos te damos. Levanta em nome de Jesus. E aí seguraram na sua mão, o colocaram, o ajudaram a ficar em pé. Seu tornozelo ali se fortaleceu e num salto ele ficou em pé. E depois disso, então, o texto relata que ele entrou no templo saltando de alegria e glorificando a Deus pela graça recebida. Então, assim, eu fiquei meditando nisso, né? Por que eles pediram para que o coxo olhassem para ele, né? Eu achei isso interessante, porque um pouco antes eles tinham recebido, então, o batismo com o Espírito Santo. E ali eles foram pregando e batizando as pessoas em nome de Jesus, e eles iam recebendo o dom do Espírito Santo. Então, tudo isso eu fiquei pensando, né? Olhem para mim. Ou seja, depois de ter acontecido esse milagre, lá no templo, no próximo capítulo, as pessoas iam olhar para eles, iam atrás deles, maravilhados com o milagre que tinha acontecido. Porque esse coxo já fazia 40 anos que vivia, era de nascença e ele já estava há 40 anos pedindo esmola no templo. E de repente eles veem esse milagre. E aí, então, Pedro e João falam que, por que estão olhando para nós? Nós não fizemos nada disso. Quem fez isso foi aqueles que vocês crucificaram injustamente. Foi o autor da vida, né? E ele foi descrevendo ali o poder que Deus deu ao nome de Jesus Cristo, de tê-lo ressuscitado, aqueles que eles mesmos haviam rejeitados, né? Mas que tudo isso já era previsto na palavra, enfim. Eles creditaram todo esse poder, esse milagre a Cristo. E aí nessa meditação, o que o Espírito Santo me levou a entender, né? Quando eles pediram para aquele mendigo não, aquele coxo, né? Que não deixa de ser um mendigo, olhar para ele, ou seja, olha para o autor da vida. Eles haviam recebido o dom do Espírito Santo, eles estavam cheios do Espírito Santo. E ali eles estavam o quê? Representando, eles eram testemunhas do autor da vida, como o próprio texto diz logo mais à frente. Então, como testemunhas de Cristo, eles falaram: olha para nós, testemunhas de Cristo, né? Depois eles falam que quem realizou o milagre foi a fé
que veio através de Jesus Cristo, né? O dom do Espírito Santo, a fé, o poder de Jesus e a fé nesse poder do nome de Jesus Cristo. Ou seja, olha para mim, eu sou testemunha do autor da vida e eu tenho fé no nome de Jesus Cristo, e a fé que nós temos no nome de Jesus Cristo vai operar em você agora. Olha para mim, tenha essa fé no autor da vida, dá aqui sua mão e se levanta e anda. É muito poder. Mas assim, é muito poder, porque o que eu vejo? Eu vejo que nós também somos pessoas que nós fomos convidados por outras pessoas a ir até o templo, nós também às vezes ficamos só à porta do templo, ou seja, a gente entra também, né? Mas a gente fica fora porque a gente está cheio de problema, vai para um culto e fica com a cabeça cheia de coisa, ou seja, a gente, mesmo estando dentro hoje, a gente não está absorvendo o que está sendo ministrado ali. Muitas vezes a gente entra no culto e sai do culto igualzinho nós entramos, porque a nossa mente ficou do lado de fora, né? O nosso coração, a nossa alma está inquieta. E aí muitas vezes a gente está desde do nascimento até 40 anos de vida buscando em Deus, buscando em Jesus Cristo somente o suprimento da nossa necessidade básica, somente o agora, uma esmolinha, sabe? E aí eu fico pensando que se a gente verdadeiramente olhar para Jesus, o autor da vida, né, o autor e consumador da nossa fé, e buscarmos nele então, sabe, a força, ele vai nos colocar em pé, e aí então nós vamos ser verdadeiramente livres para podermos adentrar de verdade na presença dele, como esse coxo entrou no templo, né? Entrar na presença de Deus, pulando, saltando, regozijando de alegria, né? E aí então termos esse relacionamento íntimo com Deus, de sairmos da porta da mendigância, da fraqueza, da paralisia espiritual e de verdade entrarmos diante de Jesus, diante de Deus, diante do Criador, fortes em pé, segurando na mão de Jesus Cristo e regozijando na presença dele. Esse texto me levou a meditar desta forma, sabe? Quanto tempo eu fiquei parada na porta do templo, onde a minha alma não entrava comigo. Meu corpo entrava, mas a minha alma não entrava na presença do Criador. E também me faz meditar se hoje eu tenho relacionamento com Deus, intimidade com Ele, a ponto de olhar para quem está fraco e conseguir falar para ele: olha para mim e veja o que Jesus fez na minha vida, olha a fé que ele colocou no meu coração, olha o que ele me ensinou, olha como ele me fortaleceu, olha para mim e vem conhecer a esse Cristo que me colocou em pé e que me permitiu saltar e me regozijar na presença dele. Será que é isso que está acontecendo? Isso me fez pensar, me fez refletir, e eu faço aqui esse convite a você. Quem é você hoje? O coxo? Os fariseus que olhavam para Pedro e João achando que eles é quem tinham poder, ou vocês podem hoje falar que olha para mim, olha para mim, que o autor da vida, o poder do nome de Jesus vai te fortalecer. Fica essa meditação em nome de Jesus.